Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. No dia de hoje, traremos para a leitura e compreensão o livro de Gênesis, capítulo 23, livro de Salmos, capítulo 16, e o livro do apóstolo João, capítulo 7, versículos 25 a 53. Neste 16º dia, peço que tenha em mãos o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos fortalece a fé, a esperança, sobretudo, nos aproxima de Deus através do seu amor. Se desconecte de tudo e preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Amém. Comentários no livro de Gênesis, capítulo 23. Sara foi uma boa esposa para Abraão e uma boa mãe para Isaque. Sim, ela tinha seus defeitos, como todos nós, mas Deus a chamou de princesa, o significado de seu nome, e a incluiu na lista dos heróis e heroínas da fé. Hebreus 11, versículo 11. O apóstolo Pedro até a citou como um bom exemplo a ser seguido pelas esposas cristãs. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 6.
E Paulo empregou o seu exemplo para ilustrar a graça de Deus na vida do cristão. Gálatas 4, versículos 21 a 31. Compreendendo o versículo 1, Abraão amava sua esposa e a morte de Sara foi uma experiência dolorosa para ele. O marido, enlutado, demonstrou seu amor e dor por meio do pranto. Estas são as primeiras lágrimas registradas na Bíblia, e elas só vão se acabar quando Deus a enxugar na glória. Apocalipse 21, versículo 4. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão não percebeu que suas lágrimas eram uma demonstração de incredulidade. Para os cristãos, estar longe destes corpos físicos significa estar em casa com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 8 e Filipenses 1, versículos 21 e 23. Por isso, quem crer em Deus não sente medo ao se aproximar da morte. Felizes os mortos que morrem no Senhor. Eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Apocalipse 14, versículo 13. Como Abraão, o povo de Deus neste mundo hoje é formado por estrangeiros e peregrinos. Vivemos em tendas, os nossos corpos, que um dia serão destruídas quando passamos para a glória. Quando Paulo escreveu, está próximo o tempo da minha partida, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, usou um termo militar que significava derrubar uma tenda e seguir em frente. Nosso corpo presente é passageiro, mas um dia receberemos um corpo glorificado como o que Jesus Cristo tem agora no céu. Compreensão dos versículos 10 e 11. Segundo o costume do Oriente, Efron ofereceu a Abraão não somente a caverna, mas todo o campo onde a caverna estava localizada. É claro que essa foi apenas uma manobra inteligente de sua parte, pois ele não tinha intenção de dar um pedaço valioso da propriedade, especialmente para um homem tão rico como Abraão. Mas a resposta de Efron sinalizou para Abraão que ele estava disposto a fazer negócio, mas queria vender todo o campo, e não apenas a caverna. Essa negociação astuciosa permitiu que os dois homens alcançassem seus objetivos. E finalizando a compreensão no livro de Gênesis, destaca o versículo 19. Abraão não ignorou o corpo, mas lhe deu um enterro adequado, tendo em vista a ressurreição prometida. Quando Deus nos salva, essa salvação envolve nossa pessoa como um todo, e não apenas a alma. O corpo tem um futuro, e o sepultamento dá testemunho de que cremos na vinda de Cristo e na ressurreição desse corpo. É preciso salientar, no entanto, que a ressurreição não é uma reconstrução. Deus não irá reagrupar do pó do corpo e restaurá-lo ao seu estado anterior. O Senhor nos promete um novo corpo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 38, Paulo deixa claro que há uma continuidade, mas não identidade, entre o corpo velho e o novo. Ele ilustra este milagre com uma semente sendo plantada, e a semente morre e se decompõe, mas dela vem uma bela flor ou algum grão, e essa flor ou grão tem continuidade com a semente que foi semeada. O sepultamento do cristão dá testemunho de que cremos em uma ressurreição futura. O Santo de Deus, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte.
As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Amém. Compreensão no livro de Salmos, capítulo 16. Este é um hino muito especial de alegria que se concentra na bondade do Senhor. O pronome pessoal meu, minha, é usado mais de 6 vezes. Meu Senhor, minha porção, meu coração. A alegria de Davi é expressa em palavras como prazer e agradáveis. Ele se alegra. Davi encontra seu prazer apenas no Senhor e confessa que tudo o que há de bom em sua vida vem de Deus. Contextualizando para nosso entendimento, compreensão dos versículos 1 a 8. Protege-me, guarda-me. Não sugere que Davi estivesse com problemas ou em perigo, como nas situações descritas nos Salmos 9 e 13. Significa simplesmente que ele precisava do cuidado e da supervisão constante de Deus para que pudesse honrar o Senhor e desfrutar de todas as coisas boas que somente o Pai Celestial poderia lhe dar. Somente Deus é bom e, sem Ele, não temos nada de bom. Compreensão dos versículos 1 e 2. O Senhor é o nosso maior bem e mais precioso tesouro. É o doador de toda dádiva boa e perfeita. Conhecê-lo por meio de Jesus Cristo é o maior privilégio na vida. Temos um grande relacionamento. Compreensão dos versículos 3 e 4. Não vivemos a vida cristã sozinhos, porque fazemos parte de uma grande família espiritual e precisamos uns dos outros. Nós desfrutamos de boa companhia. Compreensão dos versículos 5 e 6. Depois que Israel conquistou a terra prometida, foi atribuída uma herança especial a cada tribo, exceto a Levi, uma vez que serviam no santuário e comiam nos sacrifícios sagrados. Os sacerdotes e levitas tinham o Senhor como sua herança especial, e Davi se via naquela posição privilegiada. Ele queria ser um bom administrador de tudo que o Senhor lhe tinha dado. Nós também podemos exercer uma boa administração. Compreensão dos versículos 7 e 8. A comunhão pessoal de Davi com o Senhor era sua maior alegria. Era nesses momentos que Deus o instruía e aconselhava, dizendo-lhe o que fazer e como fazer. A palavra ensinar traz consigo a ideia de disciplina e castigo, pois Davi aprendeu muitas lições quando a mão amorosa de Deus o castigou. Em Cristo, Deus nos oferece essa mesma boa comunhão. Compreensão dos versículos 9 e 10. Davi revelou um coração alegre e exultante, deleitar-se no Senhor e em sua bondade, e, em seguida, perder todas estas bênçãos na morte seria uma grande tragédia. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, em todos os homens, os mais dignos de compaixão. Referência 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Mas, em seu sacrifício e ressurreição, Jesus venceu a morte e, por meio da fé nele, nos regenerou para uma esperança viva. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E finalizando a leitura no livro de Salmos, destaca o versículo 11. Os deleites do céu estarão muito além de qualquer prazer que tenhamos conhecimento aqui na terra. E enquanto desfrutarmos do Senhor e lhe servirmos, não seremos limitados ou impedidos pelo tempo, pela fraqueza física ou pelas consequências do pecado. Tão magníficas são as glórias do céu que o apóstolo João teve de esquadrinhar a linguagem humana para encontrar palavras
para descrevê-las. Apocalipse 21 e 22. É Jesus o Cristo? Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Os guardas mandados para prender Jesus. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão? Vocês também não podem ir para onde eu estou? Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O povo se divide. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. As autoridades não creem. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. A mulher adúltera. E cada um foi para a sua casa. Amém. Compreensão no livro do apóstolo João, capítulo 7, versículos 25 a 53. Versículo 25. Mais uma vez, as pessoas não puderam ver a verdade porque estavam cegas para algo que pensavam era um fato confiável.
Jesus encontrou esse mesmo tipo de resistência na sinagoga em Cafarnaum. Mesmo os doutos mestres, os construtores, não eram capazes de identificar a pedra angular, ainda que estivessem estudando há séculos a planta dada por Deus. Compreensão do versículo 29. Jesus afirmou corajosamente que não apenas conhecia o Pai, mas fora enviado por ele. O Mestre estava novamente afirmando ser Deus. Ele não nasceu neste mundo como qualquer outro ser humano, mas foi enviado à Terra pelo Pai. Isso significa que ele existia antes de o mundo e todas as coisas existirem. Compreensão dos versículos 37 a 39. O último dia da festa era o 7º, um dia muito especial, no qual os sacerdotes marchariam 7 vezes ao redor do altar, entoando Salmos 118, versículo 25. Seria a última vez que tirariam a água e a derramariam. Sem dúvida, exatamente quando eles estavam despejando a água, símbolo da água que Moisés tirou da rocha, Jesus se levantou e gritou em alta voz seu grande convite aos pecadores sedentos. Cristo não estava sugerindo um superficial teste de sabor, mas sim um profundo compromisso pessoal com a verdade. Os judeus dependiam da educação e das autoridades para receber sua doutrina de segunda mão. Mas Jesus insistiu em que se deve experimentar a autoridade da verdade pessoalmente. Os líderes judeus procuravam matar Jesus, mas, ao mesmo tempo, clamavam por entender a vontade de Deus e obedecer a ela. Isso prova que uma mente iluminada e educada não garante um coração puro ou uma vontade santificada. Alguns dos piores criminosos do mundo eram pessoas altamente inteligentes e de boa educação. Compreensão dos versículos 38 e 39. A água para beber é um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Lembrando que a água para se lavar algo é símbolo da palavra de Deus. Assim, como a água satisfaz a sede e produz fertilidade, da mesma forma o Espírito de Deus satisfaz a pessoa interior e a capacita a produzir fruto. Na festa, os judeus estavam reencenando uma tradição que nunca poderia satisfazer o coração, mas Jesus ofereceu a eles água viva e satisfação eterna. Compreensão do versículo 52. Os líderes desafiaram Nicodemos a procurar nas profecias alguma afirmação dizendo que viria um profeta da Galileia. Claro, Jonas era da Galileia, e Jesus disse que Jonas era uma figura de si mesmo na morte, sepultamento e ressurreição. Talvez Nicodemos tinha lido Isaías 9, versículos 1 e 2, e começado a rastrear as grandes profecias messiânicas no Antigo Testamento. Se ele o fez, ficou convencido de que Jesus de Nazaré era o verdadeiro Filho de Deus. E finalizando a leitura da Bíblia, faço a inspiração para a reflexão, o versículo 53, e incluo uma referência a capítulo 8, versículo 11. O registro da mulher flagrada em adultério não é encontrado em alguns manuscritos antigos. Onde se encontra? Não está sempre neste mesmo lugar do Evangelho de João. A maioria dos estudiosos concorda que esta passagem é parte das Escrituras inspiradas, independente de onde é colocada. Que as palavras de hoje toquem os nossos corações para a honra e a glória do Senhor.